Voltei da Austrália depois de 10 anos construindo uma vida melhor para minha filha Sofia. Quando abri a porta da casa que comprei para ela em São Paulo, encontrei minha menina vestida como empregada, sendo humilhada pela sogra. Eles transformaram minha filha em escrava na própria casa. Mas o que descobri depois foi ainda pior, e fiz questão de destruir cada um deles. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Rodrigues, tenho 58 anos e esta é a história de como protegi minha filha da maneira mais brutal possível. 10 anos trabalhando em Sydney não foram fáceis. Construí uma carreira como engenheira civil. Participei de projetos gigantescos, economizei cada centavo. Tudo para garantir que Sofia tivesse uma vida digna aqui no Brasil. A casa em Moema foi meu presente para ela, um apartamento lindo, 3 quartos, com vista para o parque. Coloquei no nome dela antes mesmo de partir. Durante esses anos todos, conversávamos por videochamada toda semana. Sofia me apresentou Lucas, o marido, através da tela do computador. Parecia um rapaz educado, bem vestido, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Algo em mim nunca confiou completamente nele, mas estava longe demais para fazer qualquer coisa. Conheci minha neta Isabela apenas através de fotos e vídeos. Uma menininha linda de 5 anos, com os mesmos olhos verdes da mãe. A decisão de voltar veio de repente. Meu contrato terminou e, pela primeira vez em uma década, senti que era hora de estar perto da minha família. Não avisei ninguém. Queria fazer uma surpresa, aparecer na porta com presentes e abraços. Peguei o voo mais cedo que consegui, passei 24 horas viajando, o coração acelerado de ansiedade e alegria. São Paulo estava exatamente como eu me lembrava quando o táxi parou em frente ao prédio. As jacarandás floridas na avenida, o barulho constante da cidade, o cheiro de chuva no asfalto. Subi no elevador com minhas malas, as mãos tremendo enquanto procurava a chave reserva que sempre mantive comigo. Era meio da tarde de uma quinta-feira. Sofia provavelmente estaria trabalhando no escritório de advocacia onde conseguiu emprego há alguns anos. A porta se abriu silenciosamente. Entrei sorrindo, preparada para esperar minha filha chegar e ver a surpresa estampada no rosto dela. Mas o que ouvi me fez parar no corredor, gelada. Você é uma inútil mesmo, Sofia. Não consegue fazer nada direito. A voz era de uma mulher mais velha, fria e cortante como vidro. Olha como deixou essa sala. Meu filho merecia coisa melhor do que você. Larguei as malas ali mesmo e caminhei em direção à sala. O que vi me arrancou o ar dos pulmões. Sofia estava de joelhos no chão, limpando o piso com as mãos, vestindo um uniforme de empregada doméstica azul e branco. O cabelo castanho, que sempre foi tão bem cuidado, estava preso num coque desleixado. Tinha manchas roxas nos braços, visíveis mesmo de longe. Uma mulher de uns 65 anos estava sentada no meu sofá. Aquele sofá que escolhi pessoalmente antes de viajar, com uma xícara de café na mão, olhando para minha filha com desprezo absoluto. Lucas estava encostado na parede, mexendo no celular, indiferente à cena. Mãe, eu já limpei 3 vezes hoje. A voz de Sofia saía trêmula, quebrada. Por favor, eu preciso buscar a Isabela na escola em meia hora. Você vai quando eu deixar. A Isabela fica mais tempo se for preciso. Agora termina de limpar e vai preparar o jantar. Quero aquele molho especial que você faz e não me venha com desculpas. Foi quando pisei em algo que fez barulho. Os 3 viraram para mim ao mesmo tempo. O rosto de Sofia ficou branco, depois vermelho, depois encheu de lágrimas instantaneamente. Lucas largou o celular, a expressão de surpresa rapidamente se transformando em algo calculado. A mulher, que só podia ser a sogra, me olhou com irritação, como se eu fosse uma intrusa. Mãe? A voz de Sofia era um sussurro estrangulado. Não consegui falar. Olhei para minha filha, para aquele uniforme ridículo, para os hematomas, para o terror nos olhos dela. 10 anos.
10 anos trabalhando sob o sol escaldante da Austrália, carregando o peso de vigas de metal, supervisionando obras gigantescas. Tudo para garantir que ela tivesse conforto, segurança, dignidade. E encontrei minha menina sendo tratada como escrava na própria casa. Dona Helena! Lucas se aproximou com aquele sorriso falso, os braços abertos. Que surpresa maravilhosa! Sofia não nos contou que a senhora estava chegando. Que alegria tê-la aqui! Dei um passo para trás quando ele tentou me abraçar. Meus olhos não saíam de Sofia. Ela tinha se levantado rapidamente, escondido o pano de chão atrás das costas, alisado o uniforme com gestos nervosos. Estava tremendo. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, mas tinha aço nela. Sofia, por que você está vestida assim? Por que está limpando o chão de joelhos? Ah, isso! Lucas deu uma risada forçada. É que a Sofia gosta de ajudar em casa, sabe como é? Minha mãe está passando uma temporada conosco e a Sofia insistiu em dar uma força nas tarefas domésticas. Mentira. Cada palavra era mentira, e eu sabia disso. Olhei para a sogra, que me observava com uma expressão de desafio, como se estivesse me testando. Então olhei de novo para minha filha. Sofia estava olhando para o chão, os ombros curvados, toda aquela força que ela sempre teve completamente apagada. Sofia, olha para mim. Usei o tom que usava quando ela era criança e precisava de coragem. Olha nos meus olhos e me diz o que está acontecendo aqui. Ela levantou a cabeça lentamente. As lágrimas escorriam pelo rosto sem parar. Abriu a boca para falar, mas Lucas a interrompeu rapidamente. Mãe está cansada da viagem, Sofia. Por que você não vai até o mercado comprar alguma coisa especial para o jantar? Vou buscar a Isabela na escola. Ele se virou para mim com aquele sorriso que me dava calafrios. Dona Helena, deixe-me ajudar com suas malas. A senhora deve estar exausta. Eu perguntei para minha filha, não para você. Minha voz cortou o ar como lâmina. Sofia, fala comigo, agora. A sogra se levantou do sofá, colocando a xícara na mesa com força proposital. Olha aqui, Dona Helena. Esta é a casa do meu filho agora. Sofia é a esposa dele e tem obrigações como qualquer mulher casada. Se a senhora tem algum problema com a maneira como eles organizam a vida deles, sugiro que procure um hotel. Algo dentro de mim explodiu. Todos aqueles anos de controle, de segurar a raiva, de engolir humilhações em canteiros de obra porque era mulher num mundo de homens, tudo veio à tona naquele momento. A casa do seu filho. Minha voz saiu baixa, perigosa. Esta casa está no nome da minha filha. Eu comprei cada tijolo deste lugar com meu suor. E você, sua bruxa nojenta, está dentro da minha propriedade, tratando a minha filha como escrava. O silêncio que se seguiu era tão denso que podia ser cortado. Lucas ficou pálido. A sogra abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. E Sofia... Sofia me olhava com algo que parecia esperança misturada com terror absoluto. Mãe, por favor, ela começou, mas eu levantei a mão. Você dois. Apontei para Lucas e a sogra. Saiam da minha casa, agora. Lucas recuperou a compostura rapidamente. Aquele sorriso falso voltou ao rosto, mas agora tinha uma borda cruel que ele não tentava mais esconder. Acho que a senhora está confusa, Dona Helena. Esta casa foi transferida para meu nome há 3 anos. Sofia assinou todos os documentos necessários. Tecnicamente, a senhora é quem está invadindo minha propriedade. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Mostre a ela, Sofia. A voz dele era um comando, não um pedido. Vai, busca os documentos que você assinou. Sofia saiu correndo da sala. Ouvi ela remexendo em gavetas no escritório. A sogra havia se sentado novamente, aquele sorriso de satisfação no rosto, me dando vontade de arrancar cada fio de cabelo daquela megera. Lucas cruzou os braços, observando minha reação com prazer evidente. Quando Sofia voltou, trazia uma pasta de documentos. As mãos tremiam tanto que os papéis quase caíram. Peguei a pasta e comecei a ler.
transferência de propriedade, procuração com poderes irrestritos, declaração de dependência financeira, tudo assinado por Sofia, tudo carimbado e registrado em cartório. Como? Olhei para minha filha, que não conseguia me encarar. Sofia, como você deixou isso acontecer? Ela estava doente, dona Helena. A sogra falou com veneno na voz. Depressão pós-parto severa depois que a Isabela nasceu. Ficou semanas sem conseguir sair da cama, sem conseguir cuidar da própria filha. Meu Lucas teve que assumir tudo, as contas, a criança, a casa. Sofia estava tão confusa com os remédios que mal sabia o próprio nome. Senti meu mundo desabar. Isso é verdade, Sofia? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo. Depois que a Isabela nasceu, eu entrei num buraco muito escuro, mãe. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Tinha pensamentos horríveis. O médico me receitou antidepressivos fortíssimos e calmantes. Eu passava o dia inteiro na cama, completamente fora de mim. E a família do Lucas ajudou. Completei, entendendo exatamente o que tinha acontecido. Eles disseram que era temporário. A voz de Sofia saía em soluços. Disseram que iam cuidar de tudo até eu melhorar. Eu confiei neles, mãe. Assinei tudo o que colocaram na minha frente porque estava desesperada e achei que estava fazendo a coisa certa para a Isabela. E quando você melhorou? Silêncio. Sofia olhou para o marido com medo genuíno nos olhos. Quando ela melhorou, Lucas respondeu por ela. Entendeu que tinha obrigações. Uma dívida a ser paga pela ajuda que recebeu. Minha família gastou muito dinheiro cuidando dela e da Isabela. É justo que ela retribua. Retribua sendo sua empregada? Retribua sendo uma esposa dedicada. A correção veio com um sorriso cruel. Não é culpa nossa se Sofia interpreta suas obrigações domésticas de forma tão dramática. Olhei ao redor da sala. Tudo estava impecável, brilhando. Mas agora eu via os detalhes que tinha perdido no choque inicial. O sofá onde a sogra estava sentada tinha almofadas novas, caras. A TV era uma tela enorme que não estava lá quando comprei o apartamento. Havia quadros nas paredes que gritavam dinheiro. Eles tinham transformado minha casa num palácio às custas da minha filha. Onde está a Isabela? Perguntei de repente. Na escola, respondeu Sofia rapidamente. Ela sai daqui a 20 minutos. Então, você tem 20 minutos para fazer as malas. Você e a Isabela vão sair daqui comigo. Lucas deu um passo na minha direção. Era mais alto que eu, mais jovem, mais forte. Mas eu tinha passado 10 anos em canteiros de obras lidando com homens que achavam que podiam me intimidar. Não me movi 1 centímetro. A senhora não vai levar ninguém daqui, ele disse baixinho. Sofia é minha esposa. Isabela é minha filha. E se tentar causar qualquer problema, vou provar para qualquer juiz deste país que Sofia é uma mãe instável que teve surto psicótico e precisa de supervisão constante. Vou tirar a guarda da Isabela dela tão rápido que a senhora nem vai ver. Você está ameaçando minha filha? Estou protegendo minha família. O sorriso dele era puro veneno. Agora, dona Helena, a senhora tem 2 opções. Pode aceitar que esta é a vida que Sofia escolheu e visitar quando for conveniente para nós. Ou pode arranjar suas malas e voltar para a Austrália, e nunca mais ver sua filha ou neta novamente. A sogra se levantou e se juntou ao filho, os 2 me encarando com desafio. Sofia estava encolhida entre nós, parecendo querer desaparecer. Naquele momento, entendi a extensão do que tinham feito com minha menina. Não era só a casa. Tinham quebrado o espírito dela, transformado uma advogada confiante numa mulher aterrorizada demais para defender a si mesma. Tudo bem, falei calmamente. Vou para um hotel. O alívio passou pelo rosto de Lucas. Decisão sábia. Mas não vou voltar para a Austrália. Olhei diretamente nos olhos dele. Vou ficar em São Paulo e vou descobrir exatamente o que vocês fizeram com minha filha. Boa sorte com isso. A sogra riu.
Temos os melhores advogados de São Paulo. E ao contrário de você, temos dinheiro de verdade. Veremos. Peguei minhas malas. Antes de sair, abracei Sofia com força. Ela estava dura como pedra nos meus braços, mas sussurrei no ouvido dela. Eu vou te tirar daqui, filha. Prometo. Quando a porta se fechou atrás de mim, encostei na parede do corredor e deixei as lágrimas caírem. 10 anos. 10 anos longe e minha filha tinha virado escrava. Mas eles tinham cometido um erro crucial. Tinham subestimado Helena Rodrigues. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações. Primeiro, um hotel. Depois, um advogado. Eu tinha voltado para casa e não ia embora sem minha filha. O Hotel Transamérica se tornou minha base de operações. 43 anos de vida profissional me ensinaram uma coisa: documentação é tudo. Passei a primeira noite inteira acordada, reconstruindo a linha do tempo dos últimos 3 anos através de e-mails, extratos bancários e registros que eu tinha guardado. Sofia nasceu quando eu tinha 28 anos. Criei ela sozinha depois que o pai dela nos abandonou. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade dela. Vi minha menina se formar em direito com honras, conseguir emprego num escritório renomado. Quando a oportunidade na Austrália apareceu, Sofia foi quem me incentivou a ir. Mãe, você passou a vida inteira cuidando de mim, ela tinha dito. Agora é hora de fazer algo por você. Eu vou ficar bem. E eu acreditei. Comprei o apartamento em Moema antes de partir, coloquei no nome dela, transferi dinheiro regularmente. Achei que estava garantindo o futuro da minha filha. Nunca imaginei que estava criando a armadilha perfeita. Na manhã seguinte, conheci doutora Mariana Campos. Seu escritório ficava na Avenida Paulista, todo em vidro e aço, com uma vista privilegiada da cidade. Mariana tinha uns 45 anos, cabelos curtos, terno impecável e uma reputação de ferro nos tribunais de família. Senhora Rodrigues, ela disse depois que contei tudo. O que a família do seu genro fez é crime. Exploração de pessoa vulnerável, apropriação indébita, possivelmente até cárcere privado. Mas os documentos que Sofia assinou foram obtidos sob coação emocional e comprometimento mental. Seu depoimento menciona que sua filha estava sob medicação pesada para depressão pós-parto. Isso anula qualquer consentimento legal. Mariana abriu o notebook. Precisamos dos registros médicos dela daquele período. Com isso, posso anular todas essas transferências. Como conseguimos os registros? Sofia precisa autorizar. É ela quem tem que assinar a liberação dos prontuários. Ela tem medo demais para fazer qualquer coisa. Você não viu o terror nos olhos dela quando o marido ameaçou tirar a guarda da Isabela. Mariana se inclinou sobre a mesa. Então precisamos dar a ela algo mais forte que o medo, esperança. Você precisa convencer sua filha de que pode protegê-la, que existe um caminho para sair dessa situação. Passei os 3 dias seguintes observando. Descobri a rotina de Sofia. Levava a Isabela para a escola às 7 da manhã, voltava para casa onde passava o dia limpando, cozinhando, servindo a sogra. Buscava a Isabela às 5 da tarde. Lucas chegava às 8 da noite, quando Sofia servia o jantar. A rotina de uma empregada, não de uma esposa. Na quinta-feira, interceptei Sofia na saída da escola da Isabela. Minha neta era linda, cabelos cacheados, sorriso iluminado. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Vovó Helena, mamãe disse que você tinha voltado da Austrália. Abracei minha neta pela primeira vez. Ela cheirava a shampoo de morango e inocência. Por cima da cabeça dela, olhei para Sofia. Minha filha estava tensa, olhando ao redor como se alguém pudesse estar observando. Mãe, você não pode estar aqui, ela sussurrou. Se Lucas descobrir, preciso falar com você. Só 15 minutos. Apontei para uma lanchonete do outro lado da rua. Por favor, Sofia. Ela hesitou, mas Isabela já estava puxando minha mão. Vamos tomar sorvete, vovó, por favor. Sentamos numa mesa no fundo. Isabela atacou um sundae de chocolate enquanto eu e Sofia conversávamos em voz baixa.
Tenho uma advogada. Ela disse que podemos anular todos aqueles documentos. Não, mãe. Você não entende. Lucas tem conexões. O pai dele é desembargador aposentado. Eles vão destruir a gente. Já destruíram você, filha. Segurei a mão dela sobre a mesa. Olha o que você virou. Isso não é vida. Isso é escravidão. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas a Isabela merece ver a mãe sendo tratada com dignidade. Você acha que ela não percebe? Que não vê como eles tratam você? Sofia olhou para a filha, que estava feliz com o sorvete. Eu tenho medo, mãe. Tanto medo. Eu sei, mas não vou deixar você sozinha dessa vez. Estou aqui agora e vou lutar com todas as forças que eu tenho. Coloquei um papel na mão dela. Isso é uma autorização para a liberação dos seus prontuários médicos. Preciso que você assine. Eles vão saber. Deixa eles saberem. É hora de parar de ter medo e começar a lutar. Sofia olhou para o papel por um longo tempo. Depois olhou para mim, para a filha, de volta para mim. Finalmente, pegou a caneta que ofereci e assinou. Com a autorização em mãos, Mariana conseguiu os prontuários em 2 dias. O que eles revelaram foi pior do que eu imaginava. Sofia tinha sido internada 2 vezes durante o pós-parto. As anotações médicas falavam de confusão mental severa, pensamentos suicidas, incapacidade de tomar decisões básicas. As datas das assinaturas nos documentos de transferência coincidiam exatamente com o período de maior crise. Sofia estava tomando 4 tipos diferentes de medicação psiquiátrica quando assinou a casa para Lucas. Em uma das anotações, o médico tinha escrito: paciente está tão desorientada que não reconhece a própria filha em alguns momentos. Isso é ouro, disse Mariana, folheando os documentos. Nenhum juiz no Brasil vai considerar essas assinaturas válidas. Sofia não tinha capacidade mental para consentir com nada. E quanto às ameaças sobre a Isabela? Vamos pedir guarda provisória para você enquanto o caso corre. Com esse histórico médico, podemos argumentar que Sofia precisa de tempo para se recuperar do trauma que sofreu. E Lucas? Bem, vamos expor exatamente o tipo de homem que ele é. Mariana sorriu, e tinha algo predatório naquele sorriso. Prepare-se, Helena. As coisas vão ficar feias antes de melhorar. O processo foi protocolado numa segunda-feira de manhã. Às 11 horas, Lucas já estava ligando para o meu celular. Não atendi. Às 3 da tarde, recebi uma mensagem de Sofia. Mãe, o que você fez? Lucas está furioso. A mãe dele está falando em me internar de novo. Era exatamente a reação que Mariana tinha previsto. Eles vão tentar intimidar. Ela tinha me avisado. Vão ameaçar, gritar, fazer de tudo para assustar Sofia e fazer ela desistir. Você precisa mantê-la forte. Fui até o apartamento naquela noite. Lucas abriu a porta com o rosto vermelho de raiva. Você tem muita coragem de aparecer aqui depois do que fez. Vim ver minha filha. Sua filha não quer ver você. Olha o caos que você causou na vida dela. Ele bloqueou a entrada com o corpo. Por causa da sua interferência, Sofia está tendo outro surto. Vamos ter que aumentar a medicação dela. Senti meu sangue gelar. Você não vai medicar minha filha. Vou fazer o que for necessário para proteger minha esposa. Agora saia daqui antes que eu chame a polícia. A porta se fechou na minha cara. Fiquei ali parada, impotente, ouvindo sons abafados de dentro do apartamento. Uma discussão. Sofia chorando. A voz da sogra, cruel e cortante. No dia seguinte, Mariana conseguiu uma ordem judicial. Visitas supervisionadas. Lucas teria que permitir que eu visse Sofia e Isabela 3 vezes por semana, com um assistente social presente. Quando voltei ao apartamento com a ordem em mãos, a sogra me recebeu com ódio nos olhos. Você vai se arrepender disso. Já me arrependo de muita coisa. Mas lutar pela minha filha não é uma delas. As visitas eram tensas. Sofia estava claramente sendo pressionada. Tinha olheiras profundas, tremia quando falava, olhava constantemente para a porta, como se esperasse que alguém invadisse a qualquer momento. A assistente social, uma mulher chamada Denise, anotava tudo.
Sofia, ela perguntou numa das visitas, você se sente segura nesta casa? Sofia olhou para a sogra, que estava sentada no sofá fingindo ler uma revista. Sim. Olha para mim, não para ela, Denise instruiu gentilmente. Você se sente segura? Um segundo de hesitação. Sim. Mas Denise não era boba. Depois da visita, ela me chamou no corredor. Sua filha está apavorada, está sendo coagida. Vou incluir isso no meu relatório. Quanto tempo até conseguirmos tirar ela de lá? A audiência está marcada para daqui a 2 semanas. Se o juiz ver o que eu estou vendo, vai conceder a guarda provisória da Isabela para você e determinar que Sofia se mude temporariamente. Mas 2 semanas eram uma eternidade. A cada visita, Sofia parecia mais apagada, mais quebrada. Lucas tinha aumentado o controle. Agora ele não deixava ela sair sozinha nem para buscar Isabela na escola. A sogra a acompanhava em todos os lugares. Foi na 6ª visita que tudo mudou. Cheguei no apartamento e a porta estava entreaberta. Entrei devagar, chamando por Sofia. Ninguém respondeu. Encontrei minha filha no banheiro, deitada no chão de azulejo, um frasco de remédios vazio ao lado. Suas mãos estavam geladas. O que aconteceu depois foi um borrão. Ambulância, hospital, médicos correndo, lavagem estomacal. Eu segurando a mão de Sofia enquanto ela vomitava bile e remédios, chorando e dizendo, desculpa, mãe, desculpa. Isabela ficou com uma vizinha. Lucas apareceu no hospital 2 horas depois, com aquela expressão de marido preocupado que me dava vontade de socar ele. A sogra o acompanhava, já preparando a narrativa. Sofia era instável, tinha tentado suicídio, não podia cuidar da filha. Mas o médico que atendeu Sofia era jovem e atento. Dr. Rafael Costa. Ele leu o histórico dela, examinou os hematomas velhos e novos, notou como ela se encolhia quando Lucas se aproximava. Senhora Rodrigues, ele me chamou num canto. Sua filha não tentou suicídio. A dose que ela tomou era grande, mas não letal. Isso foi um pedido de socorro. O que você está dizendo? Estou dizendo que sua filha está sendo vítima de abuso sistemático e vou documentar tudo isso no prontuário dela. Aquele relatório médico foi a virada do jogo. Mariana usou ele para pedir uma audiência de emergência. 3 dias depois, estávamos no fórum. O juiz era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Dr. Henrique Almeida. Ele leu cada documento, cada laudo médico, cada anotação de Denise, depois olhou para Lucas com desprezo mal disfarçado. Senhor Lucas Hamilton, o senhor se aproveitou da vulnerabilidade da sua esposa para tomar posse de bens que não lhe pertenciam. Manteve ela em situação análoga à escravidão. E quando ela pediu socorro, o senhor tentou interná-la novamente para silenciá-la. Excelência, isso não é verdade. Eu amo minha esposa. O senhor calou a boca dela durante 3 anos. Agora é minha vez de falar. O juiz bateu o martelo. Estou concedendo a guarda provisória da menor Isabela Hamilton para a avó materna, Helena Rodrigues. Sofia Rodrigues ficará sob cuidados da mãe até recuperação completa. A transferência de propriedade é anulada com efeito imediato. E estou determinando ordem de restrição. Senhor Lucas e família não podem se aproximar de Sofia e Isabela por um raio de 500 metros. Lucas ficou branco. A sogra começou a gritar no meio do tribunal, tendo que ser contida por seguranças. E tem mais, continuou o juiz. Estou encaminhando este caso para o Ministério Público investigar crimes de cárcere privado, apropriação indébita e exploração. O senhor e sua mãe vão responder criminalmente. Naquela tarde, Sofia e Isabela saíram do apartamento comigo. Deixamos Lucas e a megera dele para trás, cercados de advogados desesperados, tentando conter os danos. No táxi, Sofia segurava minha mão com força, chorando silenciosamente. Isabela estava confusa, mas segura no meu colo. Olhei para minhas 2 meninas e soube que a guerra ainda não tinha acabado, mas tínhamos vencido a primeira batalha. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Aluguei um apartamento temporário em Pinheiros, 2 quartos, varanda com vista para o parque, cheio de luz.
tudo que o outro lugar não era. Sofia passava horas sentada na varanda, apenas olhando o movimento da rua, como se estivesse redescobrindo o mundo. Isabela se adaptou rápido, como crianças fazem. Seu quarto novo tinha paredes rosa que escolhemos juntas, bichos de pelúcia que comprei numa loja de brinquedos enorme. À noite, eu a colocava para dormir contando histórias da minha infância, do tempo em que a mãe dela era pequena. "Vovó, a mamãe está doente?" ela perguntou numa dessas noites. "Sua mãe passou por momentos muito difíceis, querida, mas ela vai melhorar. A vovó vai cuidar de vocês duas." "E o papai? Por que ele não vem nos ver? Como você explica para uma criança de 5 anos que o pai dela é um monstro?" "Seu papai está resolvendo umas coisas, amor. Por enquanto somos nós 3. Sofia começou terapia intensiva, 3 vezes por semana, com uma psicóloga especializada em trauma. Doutora Beatriz era uma mulher negra de uns 50 anos, com uma voz suave que fazia você querer contar todos os seus segredos. Nas primeiras sessões, Sofia mal conseguia falar. Sentava no consultório em silêncio, olhando para as mãos. "É normal", Beatriz me explicou depois de uma sessão. "Sua filha foi condicionada durante 3 anos a não ter voz própria. Vai levar tempo para ela reaprender que pode falar, que suas palavras importam." Mas lentamente, Sofia começou a se abrir. Primeiro para Beatriz, depois para mim. Nas noites em que Isabela dormia, sentávamos na varanda com chá, e ela me contava pedaços da história que eu não conhecia. "Começou devagar", ela disse numa dessas noites. "No início, depois que a Isabela nasceu, eles realmente ajudaram. A mãe do Lucas vinha todo dia, cuidava da bebê enquanto eu tentava dormir. Eu estava tão grata, tão aliviada por ter ajuda." "Quando mudou?" "Quando eu comecei a melhorar. Foi como se eles não quisessem que eu melhorasse." Sofia enrolou as mãos na xícara. "Toda vez que eu dizia que estava me sentindo melhor, que queria voltar a trabalhar, eles encontravam uma razão para aumentar minha medicação. O médico deles, não o meu médico original, um psiquiatra particular que a família deles indicou." Senti raiva fervendo. "Eles te drogaram de propósito. Mantiveram eu num estado de confusão constante, e no meio disso fizeram eu assinar tudo. A casa, procurações, até uma declaração dizendo que eu não tinha condições de cuidar da Isabela sozinha." Ela limpou as lágrimas. "Quando finalmente parei de tomar aqueles remédios todos, porque simplesmente parei de tomar, joguei tudo fora e comecei a pensar claramente de novo. Já era tarde. Eles tinham controle de tudo." "Por que você não me contou?" "Lucas disse que se eu contasse para alguém, ele provaria que eu era louca, que me internaria num hospício e eu nunca mais veria a Isabela. E eu acreditei nele, mãe. Ele me convenceu de que eu era louca, que merecia ser tratada daquele jeito. Abracei minha filha enquanto ela chorava. Todos aqueles anos na Austrália, achando que ela estava bem, construindo uma vida feliz. E, na verdade, ela estava sendo destroçada, um pedaço por vez. O processo criminal contra Lucas e a mãe dele avançava. Mariana trabalhou em parceria com o Ministério Público, construindo um caso sólido. Conseguimos depoimentos de vizinhos que tinham visto Sofia sendo tratada como empregada. A faxineira que trabalhava no prédio testemunhou que via Sofia limpando as áreas comuns do apartamento, coisa que nenhum morador fazia. A mãe dele mandava ela limpar o corredor do andar inteiro, a faxineira testemunhou. Dizia que era para Sofia aprender a ser útil. Eu ofereci ajuda uma vez e a dona Carmen, a mãe do Lucas, quase me demitiu. O médico que tinha medicado Sofia também foi investigado. Dr. Paulo Mendes. Descobrimos que ele tinha uma relação antiga com a família Hamilton. Tinha sido médico do pai de Lucas. As prescrições que ele fez para Sofia eram absurdas. Doses cavalares de medicamentos que nunca deveriam ser combinados. Ele vai perder o registro, Mariana me informou. O Conselho Regional de Medicina já abriu processo ético contra ele. Mas a parte mais gratificante foi quando conseguimos rastrear o dinheiro. Lucas tinha usado a casa como garantia para empréstimos.
Comprou 2 carros de luxo, reformou a mansão da mãe dele, investiu em negócios que faliram. Em 3 anos, tinha queimado quase todo o valor da propriedade. Ele é um parasita, eu disse para Mariana. Sempre foi, por isso escolheu minha filha. Viu uma mulher vulnerável com uma casa quitada e decidiu sugar tudo que ela tinha. E agora vai pagar por isso. A audiência criminal foi marcada para 6 meses depois. Enquanto esperávamos, a vida começou a ter uma rotina nova. Sofia conseguiu um emprego meio período num escritório de advocacia pequeno. Nada muito estressante, apenas trabalho administrativo, mas era um começo. Ver ela saindo de casa de manhã, vestida profissionalmente, com uma pasta na mão, era como assistir minha filha ressuscitar. Isabela entrou numa escola nova, uma escola boa, com playground enorme e professoras atenciosas. Ela fez amigos rapidamente, sempre tinha histórias para contar no jantar sobre fulana e ciclana. Vovó, hoje a Letícia dividiu o lanche dela comigo, e o João caiu do escorregador, mas não chorou porque ele é muito corajoso. Essas noites de jantar em família eram tudo. Sofia rindo das histórias da filha. Isabela fazendo perguntas sem fim sobre a Austrália, sobre cangurus e coalas. Eu assistindo às duas, pensando em como estivemos perto de perder tudo isso. Mas nem tudo era paz. Lucas não aceitou a ordem de restrição de forma pacífica. Ele começou uma campanha de assédio sutil. E-mails de contas falsas para Sofia. Mensagens no Instagram dela. Nada ameaçador o suficiente para quebrar a ordem judicial, mas o suficiente para deixá-la nervosa. Ele diz que ainda sou esposa dele. Sofia me mostrou uma mensagem. Que ele está esperando eu voltar à razão para retomarmos nossa família. Deleta e bloqueia. E documenta tudo. Mariana vai usar isso no processo. Uma noite, 3 meses depois de termos saído de lá, meu telefone tocou às 2 da madrugada. Era um número desconhecido. Atendi sonolenta. Helena. A voz da sogra era fria como gelo. Você destruiu meu filho, tirou tudo dele. Sua filha é uma mentirosa e você é uma bruxa manipuladora. Dona Carmen, esta ligação está sendo gravada e viola a ordem de restrição. Continue falando, por favor. Minha advogada vai adorar ouvir isso. Ela desligou. Mas a ligação foi suficiente. Mariana usou ela para pedir prisão preventiva por descumprimento de ordem judicial. Carmen passou 2 dias na cadeia antes da fiança ser paga. Estão desesperados, Mariana me disse. Sabem que vão perder o processo. Estão tentando intimidar vocês antes do julgamento. Não vai funcionar. Eu sei, mas fique atenta. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. As palavras dela se mostraram proféticas na semana seguinte. Estava buscando Isabela na escola quando percebi um carro me seguindo. Um Audi preto com vidros escuros. Acelerei, virei em ruas aleatórias, mas ele continuava atrás. Meu coração disparou. Peguei o celular e liguei para a polícia. Estou sendo seguida. Um Audi preto, placa. Gritei a placa para a atendente. Estamos enviando uma viatura, senhora. Dirija até o distrito policial mais próximo. O carro me seguiu até a porta da delegacia, onde finalmente desistiu e saiu em alta velocidade. A polícia conseguiu identificar o veículo. Era registrado em nome de um funcionário da empresa do pai de Lucas. Mais uma violação da ordem de restrição. Eles estão tentando te assustar, o delegado me disse. Criar um clima de medo para fazer vocês desistirem do processo. Isso só me deixa mais determinada. Sofia, por outro lado, ficou aterrorizada. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou sentada na sala, verificando as trancas das portas repetidas vezes, pulando com qualquer barulho. Mãe, talvez devêssemos desistir, aceitar um acordo, qualquer coisa para eles nos deixarem em paz. Sentei ao lado dela e segurei suas mãos. Sofia, olha nos meus olhos. Se desistirmos agora, eles vencem. Passam o resto da vida pensando que podem fazer isso com outras pessoas. Não é só sobre nós, é sobre justiça. Mas e se eles machucarem a Isabela? E se... Não vão. Estou aqui.
Não vou deixar nada acontecer com vocês. Instalamos câmeras de segurança no apartamento. Troquei as fechaduras por modelos mais seguros. Contratei um segurança particular para acompanhar Isabela na escola. Tomei todas as precauções possíveis. E, finalmente, 6 meses depois de tudo começar, chegou o dia do julgamento. O Fórum Criminal de São Paulo estava lotado naquela manhã. Mariana tinha alertado que o caso tinha ganhado a atenção da mídia. Uma história de abuso doméstico, exploração financeira e redenção. Havia jornalistas na porta, câmeras, repórteres pedindo entrevistas. Não fale com ninguém, Mariana instruiu. Deixa a sentença falar por si. Entramos na sala do tribunal e lá estavam eles. Lucas, de terno caro, tentando parecer a vítima. Carmen, ao lado dele, com uma expressão de desprezo permanente no rosto. A equipe de advogados deles ocupava uma mesa inteira. 5 advogados caros, todos de escritórios de elite. Sofia apertou minha mão com força. Eu não sei se consigo fazer isso. Você já fez a parte mais difícil. Sobreviveu. Agora é só contar a verdade. O juiz entrou, Dr. Henrique Almeida, o mesmo que tinha nos ajudado na primeira audiência. Sua expressão era séria, impenetrável. Ele chamou a sessão para a ordem e começou a ler o processo. A promotora, doutora Regina Santos, apresentou o caso. Ela era uma mulher pequena, mas com uma voz que enchia a sala. Excelência, este não é um caso comum de conflito familiar. É um caso de exploração sistemática e premeditada de uma mulher em seu momento de maior vulnerabilidade. Ela projetou fotos na parede. Sofia usando aquele avental humilhante. Documentos de transferência assinados quando ela estava completamente medicada. Registros bancários mostrando como Lucas tinha queimado o dinheiro. A senhora Sofia Rodrigues sofria de depressão pós-parto severa. Em vez de receber apoio de sua família, foi explorada. Os réus, Lucas Hamilton e sua mãe, Carmen Hamilton, se aproveitaram de sua condição para roubar sua casa, forçá-la a trabalhar sem remuneração e mantê-la em cárcere psicológico através de ameaças constantes. O advogado de defesa, Dr. Marcelo Ferreira, era um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Ele se levantou com aquela arrogância que só anos defendendo os ricos proporciona. Excelência, meu cliente é um homem de família que tentou ajudar sua esposa durante um período difícil. A interpretação que a acusação faz dos fatos é distorcida e sensacionalista. Sofia assinou aqueles documentos de livre e espontânea vontade. Não há crime aqui, apenas um casamento conturbado. A primeira testemunha chamada foi a doutora Patrícia Moura, a psiquiatra que tinha tratado Sofia durante o pós-parto. Ela subiu ao estrado com uma pasta grossa de documentos. Doutora, começou Regina, pode nos descrever o estado mental da senhora Sofia no período em que ela assinou os documentos de transferência? Sofia estava em estado crítico. Tomava 4 medicamentos psiquiátricos em doses altas: lorazepam, fluoxetina, quetiapina e zolpidem. A combinação dessas substâncias em doses máximas causa confusão mental severa, perda de capacidade de julgamento e desorientação. Em sua opinião profissional, ela tinha condições de entender o que estava assinando? Absolutamente não. Em alguns dias, Sofia não conseguia lembrar se tinha comido ou tomado banho. Ela não teria condições de compreender as implicações de transferir uma propriedade. O doutor Ferreira se levantou para o contra-interrogatório. Doutora, mas a senhora não estava presente no momento das assinaturas, correto? Não, eu não estava. Então, como pode afirmar com certeza que ela não tinha um momento de lucidez? Porque mantive registro detalhado de seu estado mental diário. E posso afirmar, com absoluta certeza médica, que no período entre 10 e 20 de março, quando todos esses documentos foram assinados, Sofia estava completamente incapacitada mentalmente. A próxima testemunha foi o doutor Rafael Costa, o médico que tinha atendido Sofia no hospital após a tentativa de suicídio. Doutor Rafael, o senhor atendeu a senhora Sofia quando ela deu entrada no hospital. O que observou?
Encontrei uma mulher completamente quebrada psicologicamente. Além dos sintomas de overdose medicamentosa, ela apresentava sinais claros de abuso prolongado. Hematomas em vários estágios de cura, perda de peso significativa, comportamento de evitação extremo. Comportamento de evitação? Ela se encolhia quando alguém se aproximava muito rápido, evitava contato visual, pedia desculpas constantemente, mesmo sem ter feito nada errado. São sinais clássicos de vítima de abuso doméstico prolongado. Depois foi a vez de Denise, a assistente social. Ela descreveu as visitas supervisionadas, como Sofia estava claramente sendo controlada, como tinha medo de falar na frente da sogra. Em 20 anos de trabalho, Denise testemunhou, nunca vi um caso tão claro de coação psicológica. Sofia estava prisioneira na própria casa. Quando chamaram Sofia para depor, ela estava tremendo. Subi com ela até o estrado, segurei sua mão até o último segundo. Senhora Sofia, Regina começou gentilmente. Pode nos contar em suas próprias palavras o que aconteceu após o nascimento de sua filha? Sofia começou devagar, a voz quase um sussurro. Mas conforme falava, sua voz foi ficando mais forte. Ela contou sobre a depressão, sobre como a família do Lucas tinha oferecido ajuda, sobre como essa ajuda se transformou em prisão. Eles me tiraram tudo, ela disse, lágrimas escorrendo. Minha casa, minha dignidade, minha filha, me transformaram em nada. E quando tentei pedir socorro, me ameaçaram de internar num hospício. E o uniforme de empregada? A mãe do Lucas fez eu usar. Dizia que era para eu lembrar qual era meu lugar. Que eu tinha que pagar a dívida de ter sido um fardo para a família deles. Dr. Ferreira tentou desconstruir o depoimento de Sofia no contra-interrogatório, mas ela se manteve firme. Já não era mais aquela mulher quebrada que eu tinha encontrado meses atrás. Senhora Sofia, a senhora não acha que está exagerando? Afinal, seu marido pagou suas contas, cuidou de sua filha. Ele me roubou. Transformou minha vida num inferno. E eu não exagero coisa nenhuma. Cada palavra que falei é verdade. Quando foi a vez de Lucas depor, ele manteve a máscara de esposo preocupado. Só tentei ajudar minha esposa. Ela estava muito doente, precisava de supervisão. Supervisão ou controle? Regina pressionou. O senhor não aumentou a medicação dela para mantê-la dócil? Não usou a casa dela como garantia para seus próprios empréstimos? Eram decisões que tomei pelo bem da família, sem consultá-la, enquanto ela estava drogada e incapaz de reagir. A máscara de Lucas começou a rachar. Ela estava louca. Alguém precisava tomar as decisões. Então o senhor admite que sabia que ela não estava em condições de tomar decisões, mas mesmo assim a fez assinar documentos legais? Lucas percebeu o erro tarde demais. Tentou voltar atrás, mas o estrago estava feito. Carmen foi ainda pior. Ela subiu ao estrado com arrogância, tratando todo mundo com desprezo. A Sofia sempre foi fraca, ela disse. Meu filho merecia coisa melhor. Eu estava ensinando ela a ser uma esposa de verdade. Fazendo ela usar um uniforme de empregada? Forçando ela a limpar a casa de joelhos? Disciplina. Algo que ela claramente nunca teve. Regina se virou para o júri. Senhoras e senhores, vocês ouviram. Esta mulher não vê nada de errado em escravizar outra pessoa. Em humilhar, controlar, destruir. O julgamento durou 3 dias. No último dia, após os argumentos finais, o juiz se retirou para deliberar. Ficamos esperando por 6 horas agonizantes. Sofia andava de um lado para o outro. Mariana repassava suas anotações. Eu apenas orava. Finalmente, o juiz voltou. Todos se levantaram. Após analisar todas as provas apresentadas, Dr. Henrique começou. Não tenho dúvidas de que os réus, Lucas Hamilton e Carmen Hamilton, são culpados de todos os crimes que lhes foram imputados. Sofia soltou um soluço de alívio.
exploração de pessoa vulnerável, apropriação indébita agravada, cárcere privado, ameaça, falsidade ideológica. Cada palavra era uma martelada. Condeno Lucas Hamilton a 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Carmen Hamilton a 8 anos, mesmo regime. Carmen começou a gritar, tendo que ser contida por seguranças. Lucas ficou branco, as pernas falhando. Os advogados dele correram para ampará-lo. Além disso, continuou o juiz, determino que todos os bens obtidos ilicitamente sejam devolvidos imediatamente à vítima. A casa, os valores desviados, tudo. E condeno os réus a pagar indenização por danos morais no valor de 3 milhões de reais. Foi e acabou. Abracei Sofia enquanto ela chorava. Mariana sorria, fechando sua pasta com satisfação. Atrás de nós, ouvi Carmen gritando obscenidades enquanto era levada algemada. Do lado de fora do fórum, os jornalistas nos cercaram, mas dessa vez, Sofia quis falar. Por 3 anos vivi com medo. Achei que nunca seria livre. Mas minha mãe me mostrou que vale a pena lutar, que justiça existe. E quero que outras mulheres saibam, você não está sozinha. Sempre há esperança. As câmeras clicaram, gravaram cada palavra. Amanhã, a história de Sofia estaria em todos os jornais. Não como vítima, mas como sobrevivente. Os meses seguintes foram de reconstrução. Com o dinheiro da indenização e a casa de volta, Sofia conseguiu finalmente respirar. Reformamos o apartamento de Moema juntas, pintamos cada parede, trocamos cada móvel que tinha memória ruim associada. Queríamos um recomeço completo. Vovó, posso escolher a cor do meu quarto? Isabela perguntou, folheando uma revista de decoração. Pode escolher o que quiser, meu amor. Ela escolheu lilás com estrelas brilhantes no teto. Passamos um final de semana inteiro pintando juntas. Eu, Sofia e Isabela. A menina acabou com mais tinta no cabelo do que na parede, mas suas risadas enchiam o espaço de uma forma que ele nunca tinha sido preenchido antes. Sofia voltou a trabalhar como advogada, mas dessa vez em causas que importavam para ela. Começou a se especializar em direito de família, especificamente em casos de abuso doméstico e exploração financeira. Quero ajudar outras mulheres que passaram pelo que eu passei, ela me disse enquanto estudava para uma especialização. Mostrar que é possível sair, reconstruir, viver de novo. Ela começou a dar palestras. Primeiro em pequenos grupos de apoio, depois em universidades, eventualmente em conferências maiores. Sempre contava sua história com honestidade brutal. A depressão, o abuso, como tinha chegado tão perto de perder tudo. A parte mais difícil, ela dizia nessas palestras, não foi o abuso físico ou financeiro. Foi acreditar neles quando diziam que eu não valia nada, que eu merecia ser tratada daquele jeito. Quebrar esse condicionamento mental foi mais duro que qualquer processo judicial. Isabela floresceu. Com 6 anos, era uma criança completamente diferente daquela menininha assustada que conheci naquele primeiro dia. Confiante, falante, sempre fazendo perguntas impossíveis de responder. Vovó, por que o céu é azul? Por causa da forma como a luz atravessa a atmosfera, querida. Mas o que é a atmosfera? É o ar ao nosso redor. Mas por que o ar faz o céu ficar azul e não verde? Essas conversas podiam durar horas, e eu amava cada segundo delas. Um dia, quase 1 ano depois do julgamento, Isabela me perguntou sobre o pai. Estávamos no parque, ela no balanço, eu empurrando. Vovó, outras crianças têm pai. Por que eu não vejo o meu? Era uma pergunta que eu sabia que viria eventualmente. Sofia e eu já tínhamos conversado sobre como responder. Seu pai fez coisas ruins, querida. Machucou sua mãe. Então ele está num lugar onde não pode machucar mais ninguém. Ele vai voltar? Não por muito tempo. E quando voltar, você vai ser uma moça crescida, forte o suficiente para decidir se quer vê-lo ou não. Eu não quero. Sua voz era firme para uma criança de 6 anos. Ele fazia mamãe chorar, eu lembro.
Meu coração se partiu ao perceber que, mesmo pequena, Isabela tinha memórias daquele tempo. Mas também me encheu de orgulho que ela fosse capaz de verbalizar seus sentimentos. Você não precisa querer, meu amor, e ninguém vai te obrigar a nada. Sofia começou a namorar de novo, devagar. Um colega de trabalho, advogado como ela, chamado Ricardo. Era paciente, gentil, respeitava os limites dela. Na primeira vez que ele veio jantar em casa, Sofia estava tão nervosa que quebrou 2 pratos. Mãe, será que ele vai achar estranho que você mora comigo? Será que vai pensar que sou dependente? Se ele pensar isso, não merece você. Simples assim. Ricardo foi maravilhoso. Trouxe flores, conversou comigo sobre seu trabalho, foi gentil com Isabela sem tentar forçar uma relação. Depois do jantar, quando ele foi embora, Sofia me abraçou. Acho que consigo fazer isso de novo. Confiar em alguém. Eu sei que consegue. Você é a mulher mais forte que conheço. Mas nem tudo eram flores. Sofia ainda tinha pesadelos. Acordava gritando no meio da noite, suando, dizendo que a mãe do Lucas estava no quarto. Eu ia até lá, acendia a luz, mostrava que estava tudo bem. Ele não pode te machucar mais. Ela não pode te machucar mais. Você está segura. A terapia ajudou muito. Doutora. Beatriz trabalhou com Sofia em técnicas para lidar com o trauma, EMDR, Mindfulness, trabalho corporal. Lentamente, os pesadelos foram ficando menos frequentes. Quanto a mim, finalmente parei de me sentir culpada. Durante meses, me culpei por ter ido para a Austrália, por não ter percebido o que estava acontecendo, por não ter estado lá quando Sofia mais precisou. Mas Beatriz, em uma das sessões em que me incluiu, foi direta. Helena, você não causou isso. Os abusadores são especialistas em esconder o abuso. Sofia não contou porque tinha vergonha, medo, estava sendo manipulada. Você fez o que pôde com as informações que tinha. Mas se eu tivesse percebido antes... Você voltou, lutou, salvou sua filha. Pare de se punir pelo que não pôde controlar e comemore o que conseguiu. Foram palavras que precisei ouvir. Comecei a dormir melhor depois disso. Lucas tentou apelar da sentença, obviamente. Seus advogados argumentaram excessos, irregularidades, tudo o que puderam, mas a sentença foi mantida. Ele cumpriria os 12 anos inteiros. Carmen, com 68 anos, provavelmente passaria o resto da vida útil na prisão. Eles merecem cada dia lá dentro, Mariana me disse quando a notícia do indeferimento do recurso chegou. E espero que usem esse tempo para refletir sobre os monstros que se tornaram. Uma das melhores partes da reconstrução foi reconectar com pessoas que a família Hamilton tinha afastado de Sofia. Sua melhor amiga da faculdade, Júlia, que tinha parado de visitá-la porque Lucas sempre tinha desculpas para cancelar os encontros. Colegas do escritório antigo de advocacia que se perguntavam por que Sofia tinha sumido completamente das redes sociais. Eles isolaram ela sistematicamente, Júlia me contou num café. Eu tentei manter contato, mas cada vez ficava mais difícil. Sofia parecia apagada, e eu não sabia o que fazer. Você não podia saber. Eles eram muito bons em criar uma fachada. Organizamos uma festa de renascimento para Sofia. Nada muito grande, apenas amigos próximos, no apartamento reformado. Sofia usou um vestido vermelho. Ela nunca tinha permissão de usar vermelho quando estava com Lucas. Ele dizia que era vulgar. Estou vulnerar então, ela brincou, girando na frente do espelho. Estou linda e vulgar e livre. A festa foi perfeita. Risadas, música, comida boa. Isabela ficou acordada até tarde, dançando com as amigas da mãe. Olhei ao redor da sala cheia de amor e alegria e pensei, isso é pelo que lutamos. Sofia fez um brinde no meio da festa. Quero agradecer a todos que estão aqui, especialmente a minha mãe, que atravessou o mundo para me salvar quando eu não conseguia me salvar sozinha. Passei 3 anos achando que não tinha valor, que era um fardo.
que merecia ser tratada como lixo. Mas vocês me mostraram que eu importo, que minha vida tem valor, que mereço ser feliz. Não teve um olho seco na sala. Mais tarde, naquela noite, depois que todos foram embora, Sofia e eu sentamos na varanda. Isabela dormia no colo dela, exausta da festa. Obrigada, mãe, ela sussurrou, por nunca desistir de mim. Filha, eu atravessaria o inferno 1000 vezes por você. Isso foi moleza. Ela riu, aquele riso genuíno que eu tinha esquecido como era bonito. Sabe o que é mais engraçado? Às vezes eu ainda sinto falta da pessoa que eu achava que o Lucas era, do homem que ele fingiu ser no começo. É normal. Você não sente falta dele, sente falta da ilusão. E sei que nunca vou voltar a ser quem eu era antes de tudo isso acontecer. Não, concordei. Mas talvez você se torne alguém ainda melhor, mais forte, mais sábia, mais compassiva por ter passado por isso. E foi exatamente o que aconteceu. 2 anos depois do julgamento, Sofia abriu seu próprio escritório de advocacia. Pequeno, apenas ela e 2 estagiárias, mas focado exclusivamente em direito de família e defesa de vítimas de abuso doméstico. Muitas mulheres não têm dinheiro para advogados caros, ela me explicou. Quero oferecer serviço pro bono ou com valores acessíveis. Ninguém deveria ter que escolher entre justiça e pagar o aluguel. O escritório ficava num prédio antigo no centro, com janelas grandes que deixavam entrar muita luz. Sofia decorou com plantas, pôsteres motivacionais, fotos de Isabela. Um espaço que gritava esperança. Ajudei no que pude. A administração não era meu forte, mas organização e logística eram. Montei sistemas de arquivo, criei planilhas, cuidei da parte burocrática enquanto Sofia focava nos casos. O primeiro cliente foi uma mulher chamada Mariana. Ela tinha 32 anos, 2 filhos pequenos e um marido que controlava cada centavo do dinheiro da família. Ela não podia trabalhar, não tinha acesso à conta bancária, tinha que pedir permissão até para comprar pão. Ele nunca me bateu, Mariana disse, envergonhada. Então não sei se isso conta como abuso. Sofia segurou a mão dela. Conta. Abuso financeiro é abuso. Controle é abuso. Você merece melhor. Ver Sofia com suas clientes era lindo. Ela entendia de um jeito que poucos advogados conseguiam. Não era apenas conhecimento legal. Era empatia profunda de quem tinha estado no mesmo lugar, sentido o mesmo medo, sobrevivido ao mesmo inferno. Em 6 meses, o escritório de Sofia já tinha ajudado 15 mulheres. Algumas conseguiram divórcios, outras recuperaram bens roubados. Todas saíram de lá acreditando que mereciam mais do que migalhas de afeto e respeito. Isabela, agora com 8 anos, começou a entender melhor o trabalho da mãe. Um dia, voltando da escola, ela perguntou: Mamãe, é verdade que você ajuda mulheres que apanham dos maridos? Sofia olhou para mim, depois para a filha. Sim, querida. Ajudo mulheres em situações difíceis, como eu estive um dia. Por causa do papai? O silêncio no carro era denso. Sofia estacionou e se virou para a filha no banco de trás. Sim, por causa dele. Eu não gosto dele, Isabela disse com simplicidade infantil. Ele era mau com você e com a vovó. Quando eu crescer, quero ser advogada que nem você e ajudar as pessoas também. Sofia chorou o caminho inteiro até em casa. Mas eram lágrimas boas, de orgulho, de esperança renovada. A vida foi encontrando um ritmo. Rotinas se estabeleceram. Café da manhã às 7. Eu fazia panquecas nas sextas-feiras, tradição que Isabela adorava. Sofia saía para o escritório às 8h30. Eu levava Isabela para a escola, depois ia ajudar no escritório ou cuidar das minhas próprias coisas. Comecei a dar consultoria para empresas de construção civil, usando toda aquela experiência da Austrália. Trabalho remoto, horários flexíveis, exatamente o que eu precisava nessa fase da vida. O dinheiro era bom e me mantinha ativa. Nas tardes, buscava Isabela na escola e fazíamos a lição juntas. Ela tinha facilidade com matemática, puxou a vovó, e dificuldade com português. Por que as palavras têm tantas regras? Ela reclamava, lutando com acentuação.
Porque o português gosta de complicar, eu brincava. Mas você consegue, só precisa praticar. Jantares em família todas as noites. Não importava quão cansadas estivéssemos, esse era nosso momento sagrado. Sofia contava sobre seus casos, sem nomes, obviamente. Isabela falava da escola, eu compartilhava histórias da Austrália que nunca tinha tido chance de contar antes. Vovó, você já viu um canguru de verdade? Vi muitos. Uma vez, um canguru pulou na frente do meu carro e eu quase bati. Não acredito, você está inventando. Juro pela minha vida, cangurus são loucos no trânsito. Essas noites eram tudo. Simples, comuns, perfeitas. Ricardo se tornou presença constante na vida de Sofia. Depois de um ano de namoro, ele pediu ela em casamento. Foi numa noite em casa, nada extravagante. Apenas ele ajoelhado na sala, com um anel simples dizendo: "Quero passar o resto da vida provando que nem todos os homens são monstros." Sofia chorou, claro. Depois olhou para mim, depois para Isabela. "Posso pensar?" Ricardo sorriu. "Quanto tempo precisar?" Ela levou 2 semanas. Nós 3 tivemos longas conversas. Isabela estava preocupada. E se ele mudar e ficar mal que nem o papai? Sofia tinha medos próprios. E se eu estiver fazendo a mesma burrice de novo? Mas você não é a mesma pessoa, eu disse. Você é mais forte, mais sábia. E o Ricardo provou em 1 ano que é diferente. Ele respeita você, apoia você, não tenta controlar você. E se eu estiver errada? Então você sai. Simples assim. Mas não pode viver com medo do "e se" para sempre. Em algum momento precisa arriscar de novo. Sofia aceitou o pedido. O casamento foi pequeno, íntimo, num jardim lindo em Campos do Jordão. Isabela foi dama de honra, usando um vestido lilás que ela mesma escolheu. Eu fui madrinha, tentando não chorar durante os votos e falhando miseravelmente. Prometo respeitar você, apoiar você e nunca, nunca fazer você se sentir pequena, Ricardo disse, segurando as mãos de Sofia. Você é a mulher mais forte que conheço, e é uma honra estar ao seu lado. Sofia respondeu com voz firme. Prometo confiar em você, me abrir com você e construir uma vida onde ambos possamos crescer. Você me mostrou que amor verdadeiro não machuca, não controla, não diminui, e por isso serei grata todos os dias. Não teve um olho seco. A vida seguiu. Ricardo se mudou para o apartamento de Moema. Ele e Isabela desenvolveram uma relação linda. Ele nunca tentou ser pai dela, mas foi um padrasto presente, carinhoso. Levava ela para jogar futebol nos sábados, ajudava com lição de casa, assistia filmes de animação sem reclamar. Vovó, Isabela me disse um dia, o Ricardo é legal, não que nem o papai. Não, meu amor, ele é muito melhor. Eu me mudei para um apartamento menor, no mesmo prédio. Um quarto, sala, cozinha. O suficiente para mim. Perto o bastante para ver minha família diariamente, longe o bastante para eles terem privacidade. Mãe, você não precisa sair, Sofia tinha protestado. Essa casa é sua também. Vocês precisam de espaço para serem família, e eu preciso do meu cantinho, mas estou literalmente a 2 andares de distância. Podem me chamar sempre que precisarem. E chamavam. Para jantares, para assistir filme, para Isabela dormir na casa da vovó quando os pais queriam uma noite sozinhos. Eu adorava esses momentos. Fazer pipoca, assistir desenhos, ouvir Isabela tagarelar até dormir no meu colo. 3 anos após o julgamento, recebi uma carta. Era de Lucas. Escrita à mão, da prisão. Dona Helena, sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de me desculpar pelo que fiz. Fui um monstro com Sofia. Destruí uma mulher que só me amou. Não espero perdão, mas queria que soubesse que penso todos os dias no que fiz. E me arrependo. Sinceramente, Lucas. Mostrei a carta para Sofia. Ela leu em silêncio, depois rasgou em pedacinhos. Muito pouco, muito tarde, ela disse. Não quero o arrependimento dele. Quero que ele simplesmente deixe de existir na minha vida. Não vai responder?
Silêncio é a melhor resposta. Ele não merece nem minha raiva. E nunca mais falamos sobre Lucas Hamilton. Carmen morreu na prisão de câncer, 2 anos depois da condenação. Não fomos ao enterro. Não mandamos flores. Quando Sofia soube, apenas disse: que Deus tenha misericórdia da alma dela, porque eu não tenho. O escritório de Sofia cresceu. Contratou mais 2 advogadas, alugou um espaço maior. Começou a dar workshops sobre direitos das mulheres em comunidades carentes. Virou referência na área. Ela me disse uma vez: sabe o que é engraçado, mãe? Se nada daquilo tivesse acontecido, eu provavelmente seria apenas mais uma advogada corporativa, defendendo empresas por dinheiro. O inferno que passei me deu propósito, me mostrou para que estou aqui. Às vezes, Deus usa nossas piores experiências para criar nosso maior propósito. Respondi: você acredita nisso? Acredito. Porque vi acontecer com você. Isabela completou 10 anos. Uma menina linda, inteligente, cheia de sonhos. Queria ser advogada, astronauta, professora. Mudava toda semana, mas sempre voltava para: quero ajudar pessoas que nem você e a mamãe, vovó. Na festa de aniversário dela, cercada de amigas, soprando as velhinhas, fiz um pedido silencioso: que ela nunca precise enfrentar o que Sofia enfrentou. Que cresça forte, segura, amada. Que saiba seu valor desde sempre. Hoje, 5 anos depois daquele dia em que voltei da Austrália e encontrei minha filha de joelhos limpando o chão, olho para trás e vejo a jornada completa. A dor, a luta, a vitória, a reconstrução. Sofia está feliz. Tem um marido que a respeita, uma filha que a adora, uma carreira que ama. Ela dorme sem pesadelos, ri sem reservas, vive sem medo. Isabela está crescendo rodeada de amor, vendo diariamente o exemplo de uma mãe forte que se recusou a permanecer vítima. Isso vai moldá-la de maneiras que ainda nem conseguimos imaginar. E eu? Realizei a promessa que fiz no dia em que Sofia nasceu. Protegi minha filha. Lutei por ela quando ela não conseguia lutar por si mesma. E agora tenho o privilégio de vê-la voar. Às vezes, ainda penso no que teria acontecido se eu não tivesse voltado naquele dia exato. Se tivesse esperado mais uma semana, mais um mês, Sofia provavelmente não estaria aqui. Isabela cresceria pensando que aquilo era normal, que mulheres existem para servir. Mas voltei. E mudei tudo. Não sou heroína. Sou apenas uma mãe que fez o que qualquer mãe faria: protegeu seu filho. Mas nesse processo, aprendi que às vezes voltar para casa não significa voltar para um lugar. Significa voltar para as pessoas que amamos, quando elas mais precisam de nós. 10 anos na Austrália me deram dinheiro, carreira, experiência. Mas voltar para o Brasil, lutar pela minha filha, reconstruir nossa família, isso me deu propósito. Me deu vida de novo, e não trocaria isso por nada neste mundo. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.